Introdução. O chamado à Casa do Oleiro. Queridos alunos, imagine o cenário. O profeta Jeremias, angustiado por ver o povo de Judá afastado de Deus, recebe uma ordem direta do Senhor. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Jeremias obedece, e diante dele, um oleiro trabalha o barro sobre a roda. O vaso que ele fazia se estragou em suas mãos, e o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Essa imagem é poderosa. O vaso representa o povo de Deus, e o oleiro é o próprio Senhor. A mensagem é clara. Ainda que o povo se quebre, ainda que perca a forma, o oleiro tem poder para refazer, restaurar e dar um novo propósito. O texto principal da lição, em Romanos capítulo 9, versículo 20, nos lembra: porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Aqui aprendemos sobre a soberania de Deus. Ele tem o controle total sobre a criação e sobre a história. Mesmo quando parece que tudo se perdeu, o Criador continua trabalhando, moldando e conduzindo tudo ao cumprimento de seus planos eternos. Essa parábola é um retrato espiritual da nação de Israel, mas também fala conosco hoje. Somos barro nas mãos do oleiro. Deus nos convida a permanecer maleáveis, permitindo que Ele molde nosso caráter, nossas decisões e nosso destino, conforme sua boa, perfeita e agradável vontade. A parábola da casa do oleiro. Jeremias presencia o oleiro trabalhando o barro. À medida que o vaso se deforma, o oleiro não o descarta, mas o refaz. Isso revela o cuidado e a paciência de Deus com seu povo. No contexto de Judá, o problema não era falta de culto. Os rituais aconteciam, mas falta de adoração genuína. O coração estava distante do Senhor, contaminado pela idolatria. Em Jeremias capítulo 18, versículos 11 e 12, o povo declara: andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Essa é a essência da rebeldia espiritual: querer moldar a própria vida sem considerar a vontade de Deus. Mas a mensagem do oleiro é uma mistura de advertência e esperança. Advertência, porque Deus mostra que pode quebrar e refazer o vaso. Esperança, porque isso significa que ele ainda não desistiu. Enquanto o vaso está nas mãos do oleiro, há chance de transformação. O mesmo Deus que julga é o Deus que restaura. Assim como Judá precisava permitir-se ser moldada, nós também devemos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Quando o vaso resiste às mãos do oleiro, o resultado é deformação. Mas quando o barro se entrega, nasce algo belo, útil e cheio de propósito divino. A soberania de Deus. A lição nos leva a compreender o atributo essencial de Deus, sua soberania. Em Jeremias capítulo 18, versículo 6, o Senhor declara: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma das mais profundas revelações do Antigo Testamento. Deus é o Criador, onipotente e livre para agir conforme sua vontade. No entanto, essa soberania não é tirania, é soberania amorosa e justa. O profeta Jeremias já estava familiarizado com essa verdade desde seu chamado, quando Deus lhe disse: antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A palavra formar vem do hebraico yatzar, que significa modelar. É o mesmo termo usado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor formou o homem do pó da terra. Assim, o Deus que molda o barro também molda pessoas, destinos e nações. Ele trabalha em nossa história, mesmo quando não compreendemos o processo. O oleiro sabe o que está fazendo, e ainda que sejamos vasos rachados ou imperfeitos, ele pode nos refazer, porque o seu poder é ilimitado e seu amor é inabalável. A cooperação humana e a advertência de amor. Embora Deus seja soberano, Jeremias mostra que existe também a responsabilidade humana. O profeta transmitiu fielmente a mensagem, mas o povo não quis ouvir.
O texto de Jeremias, capítulo 18, versículos 8 a 10, revela que Deus estava disposto a mudar o rumo da história caso houvesse arrependimento. Isso mostra que o livre-arbítrio coopera com o plano de Deus. Quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, não é o oleiro quem o destrói, é o próprio barro que se rompe. Essa imagem simboliza o coração humano endurecido. Mas quando há arrependimento, o oleiro transforma o que estava rachado em um vaso novo, cheio de graça e propósito. Jeremias também transmite uma advertência de amor. Deus estava chamando seu povo ao arrependimento não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a expressão mais bela da misericórdia divina. Um Deus que disciplina, mas que também restaura com ternura e amor. Esperança, restauração e aplicação prática. Deus nunca teve como propósito destruir Israel, mas sim restaurá-lo. Jeremias capítulo 18, versículos 8 e 9. O povo era chamado a refletir a glória do Senhor e ser luz para os gentios. Isaías capítulo 49, versículo 6. Essa é a mesma missão da igreja hoje: revelar o caráter de Deus ao mundo. A lição nos desafia a olhar para a nossa vida e perguntar: estamos permitindo que Deus nos molde? Ou estamos resistindo às suas mãos? O vaso que se deixa trabalhar é transformado para cumprir um propósito maior. Assim como o oleiro transforma o barro em algo precioso, Deus transforma corações endurecidos em instrumentos de bênção. Ele usa provações, processos e tempos de espera para nos dar forma. O sofrimento, às vezes, é apenas o torno do oleiro girando, o movimento que dá forma ao vaso. Conclusão: Jeremias, capítulo 18, é um chamado à reflexão, arrependimento e a entrega total a Deus. O Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Permita que Ele molde sua vida conforme o seu querer. Mesmo que você se sinta quebrado, lembre-se: enquanto o vaso ainda está nas mãos do oleiro, há esperança, há perdão e há restauração.